Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Zu, né, do canal Zu na Íntegra. Estou com o cabelo preso, né, ele é castanho claro. Aliás, já pintei tanto que hoje ele não está com uma cor muito original, não. Estou usando uma blusa preta com detalhes marrom, certo? Brincos prateados, brilhosos. Por trás de mim tem o meu querido e amado jardim de inverno. Estou aqui no escritório estúdio junto com meu amigo Claudiênio. Tem uma mesa de vidro, um computador, foto dos meus pais do lado direito e a palavra mais linda que eu acho, a expressão mais linda do meu lado esquerdo, que é gratidão. Estamos começando mais um programa do nosso canal Zu na Íntegra. Em primeiríssimo lugar, eu quero agradecer esse divino, esse arquiteto do mundo que é Deus. Quero agradecer a Nossa Senhora de Lourdes, com quem eu tenho uma relação íntima, pelo menos da minha parte, e que essa história virá aqui à tona também. Por que eu me tornei uma devota de Nossa Senhora de Lourdes? Quero agradecer ao meu companheiro aqui, que eu chamo de meu coordenador, Claudiênio Alencar, e quero começar contando uma historinha do Claudiênio. Claudiênio veio aqui em casa pegar uns álbuns, né, pra gente ir escaneando fotos e tudo, para melhorar mais o canal, e quem foi atendê-lo foi o meu filho Davi, meu filho mais novo, e a Ângela, que mora na minha casa, vai completar 32 anos agora em agosto. Avó dos meus netos, mãe dos meus filhos, enfim. E Claudiênio chega no portão para pegar a encomenda, eu não estava em casa, os dois foram deixar, o que aconteceu? Mãe, o filho do Claudiênio veio apanhar as encomendas. Eu sou filho do Claudiênio? O filho do Claudiênio, o Pedrinho, um beijo para ele tem 12 anos. Ah, mãe, era ele. Pois pasmem, o Claudiênio não está cabendo em si. O meu filho, Davi e a Ângela confundiram o Claudiênio com o filho dele. Ele está se achando assim a pessoa mais jovem, maravilhosa. Está começando a me chamar de vozu, certo? Eu estou quase dando uma resposta rimando, mas não vou dar. Bom, gente, esse fato para mim foi assim, quando eu liguei para ele vibrante, certo? Mas não se convença não, viu, Claudiênio? Você não está com essa bola toda, não. Bom, o outro assunto, eu falei recentemente que eu tenho milhares de apelidos e mesmo assim eu ainda recebi reclamação. Faltou Leiquinha, certo? Que uma família maravilhosa da Fátima Azevedo, que eu chamo de Manhosa, reclamou, eu esqueci de botar o Leiquinha, não só ela, como outras pessoas, a Marcinha, a filha dela, que eu espero que estejam todos aí, e Madinha, que é o nome que a minha primeira afilhada, Amanda, me apelidou. E o que aconteceu? Todas as pessoas da família do Morceguinho, marido dela, passaram a me chamar de Madinha. Então eu quero deixar aqui um beijo para o pessoal do Maranguape, que eu sei que está ligado, para a Karina, para o Memesse, para todo mundo, todos esses que me chamam de Madinha. E tem uns que são mais idosos do que eu, viu, gente? Então tem mais esse nome, mas eu tenho muito orgulho desse nome, porque veio da minha primeira afilhada, filha da Isa, aquela da bonequinha, tá bom? Gente, eu fico tentando saber o que é que eu faço. Em primeiro lugar, isso aqui eu não posso ser espontânea, porque como vocês sabem, eu não tenho muita intimidade com a internet. E o Claudiênio aqui bota firme nessa parte. Então, assim, o que eu queria sugerir para vocês, repito, se vocês estão gostando da minha maneira de me comunicar, de trocar ideias, eu não estou aqui para ensinar nada a ninguém, eu não estou aqui para ser professora, dona de verdade, nada disso. Como eu digo, é um canal de trocas, certo? Eu quero que seja assim, que eu seja o mais espontânea possível aqui diante dessa luz na minha cara e vocês sejam o mais espontâneo possível por trás aí, né, do canal, nos comentários e tudo. E eu queria pedir, se gostou, se inscreva. Isso vai ajudar muito o nosso projeto de comunicação. Se não gostou, passa para uma pessoa que você acha bem chata. Olha, vê essa mulher aí que ela é chata igual a ti.
Beleza? Então, ele não recomenda assim não, né? O Claudiene, mas eu faço. Então, olha, se inscreva no canal, esse aqui eu estou lendo. Curta, compartilhe, faça seus comentários, ative aquele sininho das notificações, que aí toda vez que tiver um vídeo nosso, você vai ser avisado. E eu queria dizer para vocês que além da audiodescrição, nós temos legenda, essa legenda é em português, e temos também em outras línguas, certo? Inglês, espanhol, então é só você ir lá na legenda e ativar em qual língua você quer me ouvir. Até porque, graças a Deus, já tem pessoas de outros locais que estão entrando no nosso canal. E nada melhor do que democratizar informações, né? Nessa globalização louca. Então, temos essas opções também no nosso canal. Bom, eu busco sempre uma inspiração dentro de mim, certo? Com a ajuda de Deus, com a ajuda do Claudiênio, com as pessoas que falam comigo. O Ilo, por exemplo, o Ilo me ajudou aqui a decorar, carregava muito forte, é meu personal, carregava os jarros e tudo, me deu uma lixeira de presente. Mãe, eu vou te dar uma lixeira para tu não botar uma lixeira daquelas tuas brega de plástico. Aí eu digo, se você me der uma chique, eu tô recebendo. E ele me deu uma lixeirinha linda, pena que tá com o saco aqui de supermercado, mas isso aqui é um gesto de carinho, sabe? O dia que eu comprei umas plantinhas para cá, o Davi veio, me ajudou, mãe faz, enfim, tem muito apoio aqui dentro para isso estar acontecendo. Eu particularmente não sabia que teria que ter tantos cuidados ao criar um canal. Inclusive uma coisa que eu aprendi com o Dr. Sullivan Mota, presidente do IPRED, um local de acolhimento que eu sou muito fã, é que a gente não deve oferecer para os outros qualquer coisa. Um exemplo, geralmente as pessoas quando vão fazer uma doação, eu mesmo já agi assim, geralmente não, algumas. Isso aqui eu não quero mais, isso aqui não está prestando, isso aqui está rasgado, eu vou doar. E eu aprendi com o Dr. Sullivan que não é porque a pessoa é pobre, que o público dele é um público mais de classe pobre, né, digamos assim. Não é porque a pessoa é pobre que pode dar qualquer coisa. A gente tem que dar o melhor, certo? Eu aprendo muito com a vida. Escutando uma reunião que eu tive com ele, que nós participamos de um projeto, quando ele disse isso. Porque essas crianças que vêm para cá são pobres, não vai ser por isso que a gente vai dar qualquer coisa. A gente tem que dar o melhor. Então a nossa intenção, minha e do Claudiênio, é dar o melhor, sabe? Fazer um vídeo legal, gostoso de ouvir, com fotos, com interação com vocês. Enfim, a gente quer dar o melhor. E hoje eu me inspirei, me lembrei muito de quando eu entrei na escola. Eu já falei anteriormente, eu entrei com 3 anos. Não era uma prática no meu tempo, né? Quer dizer, eu entrei por volta de 1966, 1967 no Colégio Santa Cecília. Eu quero até mandar um beijo para minhas amigas do Colégio Santa Cecília, que eu já vi, fiquei super feliz com a força delas estarem aqui. Nós mantemos um grupo, gente, um grupo até hoje. Tem gente lá que eu conheço, eu tenho 60 anos, eu conheço há 57. Mesmo que eu tenha passado um tempo sem vê-las, mas quando a gente se viu era como se a gente tivesse visto ontem, digamos assim. Isso é amizade. E eu entrei na escola com 3 aninhos, meu pai trabalhava muito, né? Meu pai era pediatra, médico, maravilhoso, por sinal, um pediatra incrível. E minha mãe era funcionária do Tribunal Regional do Trabalho, uma funcionária exemplar. Como eles tinham 7 filhos, então me colocaram na escola mais cedo do que na época, né? Porque hoje a gente bota, o meu menino entraram com 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses, mas naquela época não era comum. Então eu comecei legal na escola, engraçado que eu tenho um pouco dessa memória, é confusa, mas eu tenho. E depois eu comecei a dar trabalho para ir. Eu me esperneava, eu chorava, eu não queria. Então minha mãe foi lá, eu lembro da cor da bolsa da minha mãe, branca, de vestido, sandalinha alta. E foi conversar com a professora da época. E conversa vai, conversa vem, e com o que eu já conseguia verbalizar, o que estava acontecendo. Eu ainda não conseguia pedir para ir ao banheiro, nem para o xixi, nem para o cocô. Então eu fazia na calcinha.
E a professora anunciava na sala, principalmente quando minha mãe, por algum motivo, esquecia de mandar a calcinha. E ela anunciava, de novo, eu lembro disso, eu lembro dessa cena, de novo, Zuleiquinha, todas as suas amiguinhas já vão ao banheiro, você ainda está fazendo isso, Zuleiquinha. Aquilo ali era tão humilhante, era tão duro. E aí, bom, já que você não trouxe a calcinha, alguém tem uma calcinha para emprestar a Zuleiquinha? E eu ia cabisbaixa, triste, pro banheiro ser trocada e tal. Eu não tenho uma memória total disso, mas eu tenho essa memória, como eu disse, um pouco confusa, mas tenho, certo? Por que é bom eu lembrar disso, né? Bom não é, mas por que é necessário eu lembrar disso? Porque durante algum tempo eu tive muitos problemas com isso, do uso do banheiro. Até eu descobri que era disso e de que hoje eu não tinha mais 3 anos, né? Isso eu descobri no meu primeiro processo terapêutico que eu fiz com a Márcia Matricardi. Ela é uma psicanalista maravilhosa com quem eu fiquei bem uns 15 anos. Eu descobri lá, certo? E não é que isso me deixou à vontade para ir em qualquer banheiro, mas pelo menos eu sabia por que eu tinha aquele bloqueio, certo? Fora isso, no Colégio Santa Cecília, como eu disse, ficaram muitas amigas. Tinha uma freira lá que era maravilhosa, irmã Maria Matilde, apaixonante, doce. E eu tenho essas amigas do Colégio Santa Cecília até hoje. Nós fazemos encontros, São João, animados, rimos uma da outra, caducamos com os netos, minha Nossa Senhora, loucamente. Quem tem caduca, quem não tem caduca com o do outro. Tem umas que a gente brinca que estão com inveja porque ainda não tem. Enfim, é um grupo super coeso. A gente lembra do passado, a gente ri do passado e a gente ri da gente mesmo, inclusive agora, no ex-futuro, que agora virou futuro. Essa foi uma parte, assim, muito importante da minha vida e continua sendo, né? Lucro, que hoje eu tenho, só nesse grupo, se eu não me engano, nós somos 36 ou 46 amigos, agora eu estou na dúvida. Então isso é muito bom, né? Isso abre porta do coração, abre porta da vida e tudo. Agora eu vou para o outro extremo, certo? Quando eu ia chegando aos 50 anos, que por sinal eu fiz uma big festa, eu fiz uma festa linda. Quem cantou aqui foi o Davi Valente, que é um cantor super especial, um cara maravilhoso. Davi Valente veio com um problema nos braços, né, uma deficiência, e ele toca com os pés o teclado dele e ele faz um show, sabe? Ele, além de tudo, é um ser humano assim maravilhoso. Davi Valente animou meus 50 anos. Para mim foi a melhor festa da minha vida, que eu me lembre. Ainda tinha minha mãe, ela veio, amigos. Para quem não é aqui do Nordeste, nós temos uma comidinha que batem no meio da rua, que chama chegadinha. E na minha infância eu era louca por chegadinha, meus pais compravam tudo. Eu contratei uma pessoa para servir chegadinha, eu contratei uma pessoa com perna de pau, eu não tinha neto ainda não, viu gente? É porque eu gosto mesmo de teatro. E fiz um cardápiozinho bem legal e convidei, creio que um grupo de 60 pessoas. E foi uma festa linda, eu não tive crise dos 50. Passados 50, como passa rápido. Eu estava próxima aos 60. E comecei a me indagar, meu Deus do céu, há pouco tempo. Eu estava casando com 20 anos, com 21 anos eu tive meu primeiro filho. Gente, isso já passou tudo isso? Não pode? E comecei a entrar meio que numa crise. Meu Deus, como é que vai ser? Né? O que vai ser de mim? Só que, paralelo a isso, eu percebo que nós hoje, a terceira idade, que já estão até pensando em trocar o nome aí, não ser a terceira, né? Ser a segunda ainda. Uma pessoa com 60 anos na minha época, realmente era uma pessoa já bem velhinha, bem debilitada, de muleta e tudo. Com os cuidados, né? O mundo tem trazido muitas perturbações, mas tem trazido algumas informações excelentes. Eu sou uma pessoa que malho com meu filho, o Willo, que é personal, desde que ele se formou, até antes, quando ele ainda estagiava. O Willo se formou, se eu não me engano, em 2008, e até hoje eu malho com ele.
Engordo porque eu sou safada, mas cuido do meu corpo, então eu tenho muita disposição. Outra coisa são as leituras, as caminhadas, os papos, os amigos, os netos, os filhos. Enfim, o mundo dá pra gente hoje outras possibilidades que a gente não chegue na velhice antes de estar velho. Então, quando estava aproximando dos 60 anos, que foi dia 21 de março, eu comecei a ficar, meu Deus. Gente, pois pasmem. Não foi igual aos 50 porque eu não fiz a festona, porque não estava já num clima de festona. Mas foi um dia pleno, foi um dia maravilhoso. Eu me senti como se eu estivesse renascendo. E o interessante é que meu aniversário 21, nasceu um neto dia 7 de março. Então, a sensação que eu tinha era que eu estava renascendo junto com o Thier, que é o meu neto mais novo, de 6, porque eu tenho 3 netos do coração, que são filhos da Amanda, da minha afilhada, e tenho 3 netos, 2 do Davi, que é meu filho mais novo, que é o Tauan e o Thier, e um do Ilo, que é o Gabriel. E o da Amanda é Josué, Caleb e Eloá. Então, quando o Thier nasceu, eu fiquei assim em êxtase, e eu já estava em processo de depressão. Mas foi assim aquele dia que você vai lá pra cima, apareceu uma pessoa, veio outra almoçar comigo, outra ligava, outra mandava presente, foi lindo. Os meus 60 anos foram lindos. E eu tô tentando renascer a cada dia. Uma das formas é estar aqui, certo? Com esse meu parceiro, Claudiênio. Gente, até muito breve. Muito obrigada ao pessoal de Palma, em Minas Gerais. Eu tenho uma família lá, linda, é uma cidade linda, são pessoas maravilhosas. Muito obrigada ao Rio de Janeiro, Guarapari, Florianópolis, Sobral. Sobral é uma cidade aqui do Ceará. Crateús, São Miguel do Tapuio, Piauí, onde meu marido nasceu. Bom, e depois eu vou falando São Paulo, já tem gente, Manaus, Estados Unidos, tô chique. Gente, até breve, um beijo, Zu na íntegra e todos nós.